Certinho, então. Estamos salvando essa nossa reunião justamente porque nosso hábito, né, construir conteúdos, construir materiais, mas também porque o momento exige. Nós estamos já há alguns dias, né, com a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira em vigor, e precisamos urgentemente tomar pé de tudo que isso representa, em especial na seara das relações de trabalho, que é o foco, né, do nosso grupo de pesquisa e dos nossos esforços aqui. Por providência divina e sorte nossa, temos especialista no assunto. A Caroline de Mello Lima Goulart, ela, para além de ter feito diversas formações anteriores ao mestrado nesta área, durante o mestrado pesquisou sobre proteção de dados, tendo sido orientanda da professora Regina Ruaro e minha, em co-orientação, e recentemente também obteve algumas certificações, talvez tu possa referir isso depois, de órgãos especializados na matéria. Então, ela realmente está bastante informada, acompanha cada suspiro, cada movimento, né, nas madrugadas, como só e ser, em termos de legislação ultimamente, ela está normalmente acordada quando as coisas acontecem, se transformam e tornam realidade no Brasil. A Caroline é nossa pesquisadora, líder de eixo, então é importante também vocês a terem como essa referência em quem conhece legislação de proteção de dados, e eu gostaria de acrescentar assim que, para além de ser conhecedora da legislação de proteção de dados no Brasil, ela tem um conhecimento bem importante também sobre diplomas similares e regimes similares em outros países. É bem comum ela fazer alguns tipos de paralelos comparativos, em especial com os países europeus, e isso só enriquece, né, o nosso conhecimento e, porventura, a nossa atuação, por diversos motivos, né? O artigo 8º da CLT, por exemplo, é um que nos recomenda que olhemos para fora, porque ele admite a aplicação às relações de trabalho de direito estrangeiro, o que já deixa aí um tópico para muita gente pensar, né, de que maneira o faríamos. Também quero registrar aqui a minha satisfação em anunciá-la como minha sócia, né, ela e o Guilherme Wunsch. Vocês devem ter acompanhado aí alguma coisa essa semana e ficam desde logo convidados a nos assistirem e a participarem efetivamente do lançamento oficial do nosso instituto na terça-feira, dia 29, às 19 horas. Mais adiante é que eu posso colar o link, né, para facilitar um pouco o acesso de vocês. A gente vai estar fornecendo certificados e trata-se de um projeto um tanto quanto diferenciado, né? É bom até se puderem assistir ao vivo, senão depois a gente pode disponibilizar nas nossas redes para poderem entender um pouco, né, a proposta com uma carga de responsabilidade social que a gente traz aí para o novo cenário, tá bem? Então, Carol, muito bom te receber aqui no grupo, né? Tu que és do próprio grupo, é a nossa líder de eixo, e especialmente assim, hoje estou me colocando na condição de aprendiz. Quero saber, em final de contas, o que essa LGPD impacta, né, no nosso dia a dia das relações de trabalho, da advocacia trabalhista, da operação judiciário trabalhista e assim por diante. A palavra é toda tua. Certo, então, boa tarde, pessoal. Eu inicio cumprimentando primeiro a professora Denise, primeiro porque talvez a maioria de vocês nem saiba disso, mas a Denise foi minha professora já na graduação em Direito. E também eu gosto de fazer um parênteses que ela não se lembra disso, mas tudo bem, nós já superamos essa fase. Então, a Denise foi minha professora na graduação, na especialização e no mestrado, e eu me sinto muito honrada de ter tido a oportunidade, inclusive, de ter sido co-orientada por ela na minha dissertação de mestrado. E agora, a Denise é minha sócia nesse projeto, o nosso instituto, o Instituto Orcab, ao lado também do nosso querido amigo, que acho que está por aí também, está aí, o Guilherme Wunsch, e é realmente um projeto bastante inovador e reitero
o convite para que vocês possam nos assistir na próxima terça. Mas antes de tudo isso, também a Denise é minha grande amiga, então eu me sinto em casa, falando aqui no grupo de pesquisas dela, e também porque tenho muito orgulho em ser uma das líderes de eixo, né? Eu lidero o eixo de compliance trabalhista e digital desse grupo de pesquisas. Vejo aqui pessoas que pesquisam compliance trabalhista e digital. Aproveito para dar um oi muito carinhoso para a Laura Machado, nossa aluna da graduação, que escreve TCC na área de compliance trabalhista. A Ana Paula Cavallari, muito estudiosa na área do direito digital e proteção de dados. E todos os colegas aí que assistem, amigos, colegas de mestrado, muito bom ver todos, ainda que de forma online, por enquanto. Mas então, professora, eu vou pedir licença para compartilhar minha tela, pode ser? Porque a gente tem bastante coisa para conversar, pessoal. Alguns detalhes da nossa Lei Geral de Proteção de Dados que são aplicáveis ao direito do trabalho, né? E principalmente porque tivemos aí, vocês já estão vendo a minha tela, só sinalizem se está tudo certo. Ok. Tivemos aí um problema bastante importante, significativo, relacionado à vigência da nossa LGPD. Então, eu vou começar pela vigência, para tornar clara essa confusão que houve, né? E que tem sido bastante comum, como a professora falou, a LGPD lembra muito a gente dormir e acordar com a medida provisória trabalhista, né? Então, foi bem cansativo, mas agora as coisas parecem estar mais sedimentadas. Bom, pessoal, eu gosto de fazer esse recorte também quando eu falo de proteção de dados pessoais, especificamente na área trabalhista, porque eu acredito que o direito do trabalho ele precisa ser visto como ramo autônomo do direito, com suas especificidades, princípios, institutos próprios, que quando a gente fala em proteção de dados não vai ser a mesma coisa direito do trabalho com proteção de dados no âmbito criminal. Cada área do direito tem a sua especificidade. Então, eu acho muito importante visualizar a proteção de dados pessoais de uma forma nichada, específica, adequada à área específica do direito. Bom, eu começo aqui, então. Uma prévia orientação, assim, para vocês terem noção um pouquinho do que a gente vai conversar hoje. Nós vamos começar pela vigência da LGPD, vou tornar claro para vocês isso que aconteceu no Congresso Nacional. Na sequência, conceito de dado pessoal, que eu acho super importante também a gente esclarecer bem o conceito. Uma pitadinha de Big Data e transformação digital para entender o porquê da importância da proteção dos dados pessoais. Na sequência, então, eu enfatizo a proteção de dados nas relações de trabalho e aí a gente termina com alguns drops e dicas relacionadas à LGPD trabalhista. Bom, pessoal, vigência da LGPD. A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei 13.709 de 2018, ela foi sancionada em 14 de agosto de 2018. E aí, começamos com o primeiro ponto de divergência relacionado à vigência, já de cara no primeiro slide. Porque, muito embora ela tenha sido sancionada em 14 de agosto, ela não foi publicada no Diário Oficial da União em 14 de agosto. Ela foi publicada numa edição extra do Diário Oficial no dia 15 de agosto. Então, eu me filio ao posicionamento que entende que a LGPD entraria em vigor em 16 de agosto de 2020, né, pelo prazo que havia na legislação de 2 anos, né, e não 14 de agosto de 2020. E por que é importante esse tópico? Muito embora a gente saiba que houve a sanção, veto do presidente em 18 de setembro, porque haverá discussão também sobre esse ponto. Alguns entenderão, LGPD está em vigor desde 14 de agosto, outros entenderão 16 de agosto e outros entenderão 18 de setembro. Então, vamos tornando claro esses problemas que aconteceram. Com a pandemia, tivemos aí, claro, as organizações não estavam preparadas para LGPD e ainda mais com a pandemia que pegou todos nós de surpresa, houve um movimento muito forte para a alteração da entrada em vigor da LGPD. E aí o Congresso Nacional passa a discutir um projeto de lei de autoria do senador Anastasia, o PL 1179, que tinha por objetivo, então, prorrogar a LGPD para janeiro de 2021, parte da LGPD, e as sanções administrativas para agosto de 2021.
junto com o projeto de lei do senador Anastasia, ao mesmo tempo, o governo federal edita uma medida provisória, MP 959. A MP 959 tentava postergar a LGPD na sua totalidade para 3 de maio de 2021. Antes de caducar a MP 959, das discussões que tivemos sobre a MP 959 no Congresso Nacional, o PL 1179 foi convertido na Lei 14.010 de 2020. Então, tivemos a primeira certeza com relação à LGPD, que a parte das sanções administrativas entrariam em vigor em 1º de agosto de 2021. Isto era o que tínhamos por certo. 1º de agosto de 2021, e é o que temos por sinal, sanções administrativas a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mais especificamente, artigos 52 a 54 da LGPD, 1º de agosto de 2021. Mas aí a medida provisória começa a ser discutida, MP 959, e aí o intuito então era pensar no restante da LGPD, quando entraria em vigor o restante da legislação. E aí tivemos o seguinte andamento: a MP 959 foi convertida no projeto de lei em conversão número 34 e o PLV 34 foi sancionado pelo presidente da República, levando à conclusão de que foi sancionado em 18 de setembro de 2020, através da publicação da lei 14.058, esta lei aqui, de 2020, certo? Publicando que a LGPD entra em vigor em 18 de setembro de 2020. Então, nós precisamos deixar muito claro isso. Toda a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não é uníssona com relação à sua entrada em vigor. Por quê? Porque o ponto relacionado à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, isto nem todo mundo sabe, na verdade já está em vigor desde 28 de dezembro de 2018. Que está aqui. Nós temos a Autoridade Nacional de Proteção de Dados desde 28 de dezembro de 2018. Só que ela não está valendo porque não foi constituída. Então, primeira coisa que entra em vigor da LGPD, pontos relacionados à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, os artigos estão aqui, os artigos 55 e alíneas, certo? Desde 2018, dezembro de 2018. Aí tivemos discussão relacionada às sanções administrativas e o restante da legislação. Sanções administrativas, 1º de agosto de 2021. E o restante da legislação, então, 18 de setembro de 2020. Mas, pessoal, por que todas essas datas são importantes? Inclusive com relação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que muito embora existisse, então, já desde 28 de dezembro de 2018, não foi constituída. Nós tivemos um decreto também neste mês, aprovando a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, mas também ainda não entrou em vigor a ANPD, porque, de acordo com o artigo 6º desse decreto, a parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai entrar em vigor assim que constituído e nomeado o diretor-presidente da Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, a ANPD ainda não está funcionando no nosso país. Ela existe, mas não está funcionando porque depende da nomeação do diretor-presidente da ANPD. Isto deve acontecer até o final do ano. Há rumores no Congresso Nacional de que isto certamente acontecerá até o final do ano. Então, até o final do ano, nós teremos a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas, então, entrada em vigor da LGPD, 18 de setembro de 2020, publicada por esta lei, 14.058 de 2020, mas sanções administrativas apenas em 1º de agosto do ano que vem. O que vai acontecer relacionado à entrada em vigor da LGPD? Nós podemos ter problemas relacionados à vigência. A divergência, aquilo que eu falei para vocês, de uns acreditando que a LGPD, na verdade, está em vigor desde 14 de agosto de 2020, outros achando que a LGPD está em vigor desde 16 de agosto de 2020, e a maioria dos autores já e conhecedores da área de proteção de dados já sedimentando o entendimento de que, na verdade, até por uma questão de segurança jurídica, em vigor a LGPD desde 18 de setembro de 2020, certo? Então, digamos, a posição majoritária, né, dos autores e
das pessoas que mais estão envolvidas com a proteção de dados pessoais no cenário jurídico brasileiro. Entrada em vigor da LGPD em 18 de setembro de 2020, tá bem? E sanções administrativas lá em 1º de agosto de 2021. Por que este detalhe também é importante? Porque muitas pessoas começam a dizer o seguinte: a LGPD entrou em vigor em 18 de setembro, ok, mas as empresas, as organizações só poderão ser punidas lá em agosto de 2021, a partir de 1º de agosto de 2021. Não, não é verdade. Porque as sanções administrativas da LGPD a serem aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, artigos 52 a 54 da LGPD, elas são uma coisa, elas são sanções administrativas. Isto é diferente do restante de todos os outros direitos que estão contidos na LGPD. Sobretudo o direito dos titulares dos dados pessoais. E quando nós falamos de relação de trabalho, nós estamos falando dos titulares de dados pessoais trabalhadores. Então, a sua organização, a sua empresa ou mesmo a administração pública pode ser surpreendida aí com uma ação trabalhista requerendo direitos relacionados à proteção de dados pessoais, certo? E independentemente das sanções administrativas que são só para o ano que vem. Agora o conceito de dado pessoal, e é importante também a gente tornar claro isso, porque o Danilo Doneda faz uma crítica, o Danilo Doneda participou da elaboração da Lei Geral de Proteção de Dados, é uma grande autoridade que nós temos no Brasil sobre a matéria. Ele nos fala muito que as legislações de proteção de dados confundem o conceito de dado com informação, né? E a nossa LGPD define no artigo 5º, inciso 1º, que dado pessoal é a informação relacionada à pessoa natural, identificada ou identificável, ou seja, passível de identificação. Então, RG, CPF, telefone, endereço, dados de geolocalização, desde que seja possível identificar a pessoa através de um dado de geolocalização, o IP do computador, né, também é uma forma de identificar a pessoa, então, portanto, é um dado pessoal. E as leis de proteção de dados também diferem de forma muito clara o que é um dado pseudonimizado e um dado anonimizado. E essa diferenciação também é importante, poucas pessoas se atêm a essa técnica, de que a pseudonimização é protegida pela Lei Geral de Proteção de Dados. Porque um dado pseudonimizado, mascarado, ele é possível, através da utilização de determinadas técnicas, de reidentificar a pessoa, né? Eu pseudonimizo o dado pessoal, mas através de técnicas aí, se eu penso num dado pessoal digitalizado, de técnicas de tecnologia da informação, eu consigo reidentificar, consigo saber de onde provém aquela informação. Ao passo que um dado anonimizado, não. Se o dado foi anonimizado, se eu tornei anônima aquela informação, eu não posso mais conseguir identificar. Se eu não posso mais conseguir identificar a pessoa a que se refere aquele dado, então o dado anonimizado, ele não é, por óbvio, protegido pela LGPD. Esse ponto é importante porque a tecnologia, ela avança incessantemente. E hoje, uma técnica de anonimização de um dado pode ser que amanhã alguém já tenha descoberto uma forma de tirar a anonimização desse dado. Pode ser que alguém consiga reidentificar uma pessoa que teve o seu dado anonimizado. Essas técnicas de anonimização não estão na legislação e quem vai nos trazer isso será a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E assim é o funcionamento da Europa. As autoridades de proteção de dados de cada país colocam as suas técnicas próprias de anonimização e como que as organizações precisam se portar e utilizar essas técnicas para efetivamente tornar anônimo determinado dado, certo? E também a pseudonimização é uma técnica que eu vou referir para vocês ao final da minha apresentação, quando eu falar mais precisamente da proteção de dados pessoais, quando da extinção, principalmente do contrato de emprego, porque a técnica da pseudonimização pode ser utilizada para tornar um ambiente de banco de dados de ex-empregados mais seguro, evitando vazamentos e etc., né? Trazendo mais segurança no ciclo de vida do dado pessoal dentro da organização. Bom, mas aí como referi a vocês, o Danilo Doneda, ele separa do que é dado
o dado do que é a informação. Porque, segundo o Danilo Doneda, o dado seria uma espécie de pré-informação. E isso é importante porque muito tem se convencionado dizer que os dados pessoais são um novo petróleo. Mas os dados pessoais, de uma forma bruta, desorganizada, nas empresas, na administração pública, não nos trazem muitas vezes a informação necessária. A importância do dado pessoal está na informação que pode trazer relacionada a determinada pessoa, certo? E isso eu trago já, quem foi meu colega no mestrado sabe, ou quem já me viu falando sobre esse tema sabe, que eu adoro esse slide que eu criei relacionado a Big Data, que é uma grande possibilidade de armazenamento de dados em grande volume, variedade e velocidade. Porque dentro de uma empresa, o ciclo de vida do dado percorre diversos ambientes, RH, compliance, jurídico e etc. Os dados, sobretudo dos empregados. Mas isso fica desorganizado. Agora, se eu me utilizo de técnicas de ciência de dados, como, por exemplo, a mineração, eu vou exatamente nos dados em que eu preciso para obter uma determinação específica. Através das técnicas de data analysis, eu analiso todos os dados coletados para extrair a informação que eu necessito. E aí me utilizo de técnicas de business intelligence, que o pessoal de TI chama de BI, eu consigo oportunizar para a minha organização um ganho de inteligência negocial muito significativo. E aqui eu gosto de deixar muito claro também que a proteção de dados pessoais, o foco da proteção de dados pessoais é, claro, a pessoa humana. Mas quando uma organização implementa um sistema, sobretudo de compliance trabalhista digital, ela acaba oportunizando um ganho de inteligência negocial, de conhecimento sobre os seus dados. E tem muita empresa que, inclusive, acaba lucrando em cima desse conhecimento, certo? Então, é importante também a gente ver por esse outro lado, né? A gente está aqui visando a proteção, inclusive enquanto direito fundamental à proteção de dados pessoais, né? Porque se discute, muito embora tenhamos o projeto de emenda constitucional número 17, que pretende inserir no rol do artigo 5º da Constituição Federal, especificamente o direito à proteção de dados pessoais como direito fundamental, alguns autores já entendem que, na verdade, isso é um direito fundamental implícito na Constituição Federal, que se depreende da própria interpretação dos sistemas e dos princípios constitucionais. Então, compreendendo a proteção de dados pessoais como um direito fundamental e a obrigação das organizações a efetivarem a implementação desse sistema de proteção de dados, não deixam as organizações também de aproveitarem esse momento de proteção de dados pessoais para também reverem os seus conceitos e as suas estratégias negociais. E aí, quando se fala em transformação digital, e muito tem se falado em transformação digital, a gente precisa sempre observar os 3 pilares: das pessoas, dos processos e da tecnologia. E as pessoas, os colaboradores, como talvez o ativo mais importante das organizações. Quando nós falamos de transformação digital, nós precisamos pensar de uma forma transdisciplinar, né? O jurídico precisa estar com RH, com o setor de tecnologia, com compliance e, inclusive, com o SESMIT, porque quando nós falamos da inserção de direitos digitais dos trabalhadores, nós estamos falando questões que envolvem, por exemplo, direito à desconexão, tecnoestresse, etc. Sobretudo agora, num período de que muitos trabalhadores foram movidos ao teletrabalho, né? Então, são questões que nós precisamos estar atentos para a implementação efetiva da transformação digital e de uma cultura de inovação nas organizações. E agora, então, fazendo o recorte da proteção de dados nas relações de trabalho. O Regulamento Europeu de Proteção de Dados, no artigo 88, ele traz a forma de tratamento de dados pessoais nas relações de trabalho de uma forma até bastante minuciosa, porque ele nos traz o tratamento de dados pessoais antes do contrato de trabalho, durante a execução do contrato de trabalho e após a extinção do contrato de trabalho. A nossa legislação brasileira não fez, e, a meu ver, perdeu de trazer isso de uma forma específica,
porque a nossa cultura brasileira ela é muito positivista, legalista, no sentido de que nós damos muito valor ao que está posto na lei, né? E, inclusive, a nossa própria Constituição Federal ela é bastante minuciosa. Então, eu acredito que a inserção não só da proteção de dados pessoais no âmbito das relações de trabalho seria importante, mas também falar já de direitos digitais dos trabalhadores, e trago como exemplo a legislação espanhola, a Lei Orgânica número 3 de 2018 da Espanha. Quando ela fala da proteção de dados pessoais no âmbito das relações de trabalho, ela já traz algumas inserções relacionadas aos direitos digitais dos trabalhadores. Então, é algo que a professora Denise faz muito no grupo de pesquisas dela e que é de extrema importância para a gente olhar lá para fora e tentar adaptar a realidade brasileira, né? Sem dúvida, esses novos temas precisam ser discutidos com urgência no nosso cenário jurídico brasileiro também. Quando a gente fala, pessoal, em proteção de dados pessoais nas relações de trabalho, nós também não estamos falando só na LGPD, nós não estamos falando só na Autoridade Nacional de Proteção de Dados, e nós não estamos falando só do projeto de emenda constitucional número 17, da PEC 17. Nós precisamos entender a proteção de dados pessoais, e aqui por isso eu acho tão importante fazer esse recorte do que tem se dito por aí, LGPD trabalhista, mas é porque nós temos realmente especificidades no nosso direito do trabalho, institutos próprios, como já disse a vocês, são diferentes do direito criminal. Então, nós precisamos ver de uma forma mais singular esse sistema de proteção de dados nas relações trabalhistas. Porque pensem, né? Nós temos, só na legislação trabalhista, não temos também só a CLT. Nós temos tantas leis esparsas, normas regulamentadoras, súmulas e orientações jurisprudenciais que influenciam as nossas decisões judiciais, né? Então, nós precisamos ter muito cuidado com esse recorte da LGPD no âmbito do direito do trabalho. E como disse a vocês também, falar de proteção de dados e pensar só na LGPD é muito pouco, né? Porque hoje em dia, ainda mais quando nós falamos de dados pessoais digitais, que trafegam pelo mundo, nós precisamos ter conhecimento da legislação estrangeira. Muito se fala do Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, ou General Data Protection Regulation, a GDPR, né? Mas também não é só, porque lá na Europa nós temos algumas opiniões emitidas pela European Data Protection Board, que seria uma evolução do grupo do artigo 29, que estudava temas relacionados à proteção de dados pessoais no âmbito europeu, antes da entrada em vigor do Regulamento Europeu de Proteção de Dados. E a gente chama do Board, né, uma nova orientação do Board. A European Data Protection Board, o Board, traz orientações específicas, temas relacionados a minúcias do direito do trabalho, por exemplo, tratamento de dados pessoais do teletrabalhador, como deve funcionar, né? Tratamento de dados pessoais, medição de temperatura de trabalhadores dentro das empresas, é possível ou não é? Então, são orientações que vêm lá de fora e que podem ser adotadas aqui no Brasil. No âmbito dos Estados Unidos, por exemplo, também, nós temos a CCPA, que é a California Consumer Privacy Act, que é uma lei própria. Você sabe, nos Estados Unidos as leis são bastante setorizadas e geralmente por regiões, né? Essa lei, ela é do Vale do Silício, e claro, Vale do Silício onde temos as grandes empresas de tecnologia. Mas os Estados Unidos já começa a se movimentar por uma legislação federal, inclusive, sobre a proteção de dados pessoais. É algo que não é uma técnica legislativa muito própria dos Estados Unidos. Mas esta semana eu li uma notícia de uma dessas instituições certificadoras muito importantes na área de proteção de dados, que é a IAPP, a International Association of Professionals Privacy, e lá nos Estados Unidos já há, então, um intuito legislativo de uma legislação federal, a Safe Data Act. Então, nós precisamos também estar atentos à legislação americana. E a professora Denise já deu uma palhinha no começo da palestra sobre o que ela, inclusive, convencionou chamar de a porta do artigo 8º, né? Porque pela porta do artigo 8º nós podemos importar para o nosso sistema trabalhista a legislação estrangeira. O nosso artigo 8º nos oportuniza isso, né? Que a gente utilize o direito comparado quando a nossa legislação só não for suficiente, né? Então, talvez a gente possa inserir, quem sabe, fica a dica para os colegas advogados,
quando envolver aí um tema relacionado à proteção de dados pessoais, por que não? Daqui a pouco inserir o artigo 88 do Regulamento Europeu em uma ação trabalhista, né? Olha que inovador. Fica a dica para pesquisas acadêmicas, inclusive dos colegas que nos assistem. E a negociação coletiva de trabalho, né, em virtude do artigo 611, A e B, e a prevalência do negociado sobre o legislado, do acordo coletivo sobre a convenção coletiva, a inserção dessas cláusulas que envolvam o tema do direito digital e da proteção de dados pessoais, isso precisa ir para a discussão das negociações coletivas de trabalho, sem dúvida, né? Então, cabe a nós aqui, no âmbito acadêmico, iniciarmos esse tipo de discussão na prática. Bom, falava para você sobre a importância de fazer um recorte da proteção de dados no âmbito das relações de trabalho. E agora eu vou fazer um recorte específico na relação de emprego, porque na relação de emprego nós temos algumas discussões um pouquinho peculiares que envolvem, por exemplo, o consentimento do empregado. Inclusive, acho que foi essa semana, a professora Luciane Barzotto até postou no nosso grupo de pesquisas um artigo que ela escreveu muito interessante que envolve o consentimento do empregado e o quanto isso é discutível na relação de emprego em virtude da subordinação que há entre empregado e empregador. Então, trago aqui para vocês um desenhozinho, enfim, um cartoon, e muito inspirado na Amália, nossa colega, que é a minha colega tech para assuntos do grupo de pesquisas. Mas, enfim, olha só o que pode acontecer, pessoal, com a entrada em vigor da nossa Lei Geral de Proteção de Dados. Pode acontecer de alguém que não foi contratado em um processo seletivo simplesmente bater as portas da empresa e perguntar: gostaria de ter acesso aos dados de minha titularidade que foram armazenados pelo RH. E aí, o que essa organização vai fazer? Vejam ali a cara de espantado desse senhor que seria o dono da empresa, né, de uma pequena empresa. As empresas precisam estar preparadas para isso. Não só as empresas, não só a iniciativa privada, o poder público precisa estar preparado para isso, inclusive o poder judiciário. Eu vejo aqui já algumas movimentações do poder judiciário aqui no Brasil, por conta da recomendação número 73 do CNJ, que já editou aí alguns parâmetros para que os tribunais, principalmente, comecem a se adequar à implementação dos seus sistemas de proteção de dados pessoais. E aqui eu deixo um alerta à importância também de atenção à técnica da LGPD, porque o controlador de dados pessoais de um tribunal não é o presidente do tribunal. O controlador de dados pessoais de um tribunal é o próprio tribunal, enquanto ente, né, enquanto entidade, né? Quem será o Data Protection Officer, ou encarregado da proteção de dados pessoais de um tribunal? Bom, alguns tribunais, inclusive um tribunal de justiça aqui do país, já escolheu, o TJ de Santa Catarina, já escolheu a sua Data Protection Officer, que é uma desembargadora, foi eleita a encarregada da proteção de dados pessoais. E quem seriam os operadores? Aí também há uma discussão, mas para nós que somos da área trabalhista, os operadores de dados pessoais no âmbito de um tribunal são, por exemplo, as empresas terceirizadas contratadas pelos tribunais e que eventualmente tratam dados pessoais. Então, estas empresas precisam se adequar com urgência, porque senão também daqui a pouco não vão conseguir prestar serviços aos tribunais, porque não vão estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, enfim, vamos nos ater aqui à LGPD antes da relação de emprego, e muitos têm falado como é que funciona a LGPD antes do contrato, durante a execução do contrato e depois, quando da extinção, principalmente do contrato de emprego. Quando a gente fala na fase pré-contratual, aqui nós estamos falando de recrutamento e seleção de candidatos, né? E é importante que as organizações estejam atentas na coleta dos dados pessoais, de que não precisam coletar uma infinidade de dados, porque a LGPD prevê uma coleta de acordo com o princípio da minimização e da necessidade. Isso vai ser sempre avaliado no caso concreto. O dado pessoal que foi coletado para que aquela pessoa pudesse concorrer àquela vaga de emprego era necessário? Será que não coletaram dados a mais? Então, por exemplo, quando eu falo de dado pessoal sensível, e filiação a sindicato é um dado pessoal sensível, porque pode levar a uma possível eventual discriminação. Por que perguntar
para uma pessoa que concorre a uma vaga de emprego se ela é filiada a determinado sindicato. Isso pode ser, no caso concreto, eventualmente considerado como uma discriminação. A pessoa não foi selecionada, bom, ela pode até, quem sabe, ingressar com uma ação judicial alegando que não foi contratada porque participou de um processo seletivo discriminatório. Então, isso é um absoluto cuidado que se deve ter. Quem recebe o currículo dentro da empresa? Porque a gente sabe que antes da Lei Geral de Proteção de Dados, os currículos são enviados pelo LinkedIn, pelo WhatsApp, currículos pelo Facebook, por e-mail, currículos em papel. Como é que isso vai funcionar agora? A seleção e o recebimento desses currículos precisa ser organizado, né, nas empresas, para evitar, sobretudo, o vazamento de dados pessoais. E aqui, por isso, que a implementação de um sistema de proteção de dados envolve muito conscientização e treinamento. As pessoas precisam se conscientizar primeiro da importância da proteção dos seus dados pessoais para poderem ser treinadas sobre a matéria, e isso vai favorecer a minimização de riscos e inclusive, algo que eu também... a professora Denise fala muito isso, e eu gosto muito dessa expressão que ela utiliza, que estar em compliance é colocar-se em marcha. Então, a empresa precisa demonstrar que ela se movimenta nesse sentido. Então, ela começa a treinar os seus colaboradores, ela começa a restringir o acesso a, por exemplo, o recebimento de currículos. Isso já demonstra boa-fé. É importante. Esses movimentos começam a ser muito importantes para tentar demonstrar que a empresa, ao menos, se preocupa com a questão da proteção dos dados pessoais. Tem inúmeros pontos, tá, pessoal, para a gente conversar antes da relação de emprego, mas devido ao tempo, eu não posso falar de tantas coisas, mas existe mais um ponto que eu considero muito importante, que é sobre a tomada de decisão automatizada. Inteligência artificial na seleção e recrutamento desses currículos, quando as empresas se utilizam de sistemas automatizados. E aqui eu trago um caso prático já, de imediato a vocês, em um caso que se tornou público. A empresa, a Amazon, quando foi selecionar candidatos para uma determinada vaga de emprego, ela observou que não conseguiu coletar currículos de mulheres. O algoritmo utilizado por esse sistema não conseguia selecionar, não conseguia recrutar mulheres para participar daquele processo seletivo. E foi lamentável porque era um excelente projeto, era um excelente sistema, mas que a empresa não conseguiu reverter o viés discriminatório daquele algoritmo. E aqui também a gente já remete a um outro ponto e a importância da implementação dos sistemas de compliance trabalhista digital, porque quando nós pensamos na elaboração de um sistema, de um aplicativo, nós precisamos pensar nos princípios da privacy by design e da privacy by default. Os sistemas, os serviços, os aplicativos, eles precisam ser elaborados, construídos, observando desde já esses sistemas de privacidade, proteção de dados e direitos fundamentais. Porque se isso tivesse sido observado desde o princípio da elaboração desse sistema, a Amazon certamente não teria gastado milhões com a perda desse projeto. Então, por isso que é muito importante o programa de compliance para auxiliar na implementação dos sistemas de proteção de dados. Mas com relação à tomada de decisão automatizada, então, na seleção e recrutamento de candidatos a uma determinada vaga de emprego, quando essas decisões são tomadas de forma automatizada, nós temos uma previsão na nossa LGPD, que é o artigo 20, que fala sobre decisão automatizada e sobre o direito do titular de dados pessoais de obter informações sobre os critérios e os procedimentos utilizados na utilização daquele sistema automatizado. Então, se uma empresa se utiliza, por exemplo, de um chatbot para coletar currículos, essa empresa pode estar sujeita a receber uma requisição de um possível candidato àquela vaga de emprego solicitando informações. Ok, participei desse processo seletivo, mas eu quero saber por que eu não fui escolhido. Como é que vocês trataram os meus dados? Como que vocês procedem? Quais são os critérios utilizados por esse algoritmo? Eu quero explicações. Isso a nossa LGPD nos oportuniza no artigo 20. O
problema, e aqui a diferença que há entre a nossa LGPD e o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais, é que no GDPR, no artigo 22, também há o direito à explicação sobre esses critérios utilizados pela inteligência artificial, só que lá a revisão da decisão automatizada pode ser feita por pessoa natural, por um humano. Então, é um humano revisando aqueles algoritmos. Aqui no Brasil, lamentavelmente, era assim, mas nós tivemos uma alteração legislativa e agora as decisões tomadas de forma automatizada, de acordo com o artigo 20 da LGPD, poderão ser revistas, mas também de forma automatizada, né? Nós não temos aqui o direito a uma revisão humana da decisão automatizada, isso eu considero que foi um erro grave da legislação. Mas percebam como é importante a gente olhar lá para fora, porque também não é só o regulamento europeu que trata desse tema. Nós temos uma recomendação sobre inteligência artificial, que depois eu posso passar a vocês, a quem interessar, que fala, inclusive, sobre o direito à explicação, sobretudo dos enviesamentos injustos, né? Então, isso é uma recomendação europeia, que eu posso passar o número a vocês depois, que trata especificamente do uso da inteligência artificial. Então, lá na Europa, a pessoa pode pedir o direito à explicação e enfatizar, inclusive, em eventual enviesamento injusto do algoritmo. Isso tudo nós podemos importar para cá, quem sabe, pela porta do artigo 8º da CLT, porque a nossa legislação não nos dá essa resposta por hora. Bom, pessoal, durante o contrato de emprego, né, muitas outras questões podem acontecer. Aqui no caso, por exemplo, uma empregada falando para o colega, olha, eu soube que instalaram câmeras no nosso departamento e escutam até o que a gente fala, né? Como é que isso vai funcionar? E eu trago esse exemplo prático porque na semana passada ainda não estava em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, mas saiu uma decisão, foi antes do dia 18 de setembro, portanto, saiu uma decisão da primeira turma do TST sobre um caso que era mais ou menos assim. Era a instalação de câmeras de videovigilância no ambiente de trabalho e o Ministério Público do Trabalho, então, ingressou com uma ação civil pública, alegando que a utilização das câmeras de videovigilância no ambiente de trabalho seria um excesso e que feririam, então, a intimidade e a privacidade dos empregados daquele estabelecimento. Quando chega isso no TST, a empresa, enfim, vai recorrendo, a empresa perdeu em primeiro grau, perdeu no segundo grau, quando vai no TST, a empresa em recurso de revista explica que ela se utiliza dessas câmeras de videovigilância porque, na verdade, ela é uma empresa de telemarketing e, por ser uma empresa de telemarketing, os seus empregados tratam dados pessoais de milhares de consumidores. Então, ela se utiliza de câmeras de videovigilância como uma forma até de resguardar eventual incidente de segurança relacionado, por exemplo, ao vazamento de dados pessoais de milhares de consumidores. A primeira turma do TST, então, entendeu que era razoável e que era proporcional a utilização dessas câmeras, porque elas não eram utilizadas em locais impróprios e ocultos, como, por exemplo, banheiros, local de repouso dos trabalhadores, etc. Né? E, inclusive, os empregados daquele estabelecimento, eles eram avisados sobre a finalidade da instalação daquela câmera de videovigilância, que era justamente para evitar qualquer problema relacionado aos dados pessoais dos consumidores. Então, entendeu a primeira turma do TST que sim, que era válida a utilização daquelas câmeras. Mas e como é que isso funciona com a entrada em vigor da LGPD? Como é que se daria essa decisão judicial, levando em consideração os parâmetros da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Bom, o principal, que eu considero, assim, talvez o ponto mais importante das legislações de proteção de dados, é o princípio da finalidade. Então, com que finalidade você vai coletar a imagem e a voz da pessoa, né? Você precisa explicar, você precisa tornar claro, e aqui o princípio da accountability, da responsabilidade, do dever de prestação de contas. Eu preciso informar que eu estou utilizando câmeras de videovigilância com a finalidade específica de evitar o incidente de segurança relacionado a dados pessoais de consumidores, certo? Esta é a finalidade. Não pode haver desvio de finalidade. Eu não posso coletar esse dado pessoal com uma finalidade diversa a que eu me propus. Então, e aqui
já trago um outro caso, que também aconteceu casualmente na mesma semana, de uma Big Tech, uma grande empresa, uma multinacional, que estaria sendo investigada nos Estados Unidos porque ela coletava dados pessoais dos seus empregados através de softwares, monitoramentos diversos e câmeras de videovigilância, com o objetivo de captar... Me parece até que foi a Denise Horta que postou essa notícia no grupo de pesquisas, ela até pode me corrigir eventualmente. Mas essa Big Tech, então, coletava esses dados pessoais dos seus empregados com o objetivo de traçar aí análises preditivas, porque daí então conseguiam saber o que os empregados pensavam sobre temas específicos, né? E, inclusive, começavam a dificultar o acesso desses empregados à sindicalização. Então, vejam que aqui a coleta dos dados pessoais, o objetivo, ele era até antissindical, né? A finalidade era diversa. Né, Denise? Acho que confere, né? A notícia era essa. Então, percebam como é importante a coleta do dado pessoal através de câmeras de videovigilância e o potencial que isso tem num cenário de Big Data, né? Então, é isso, é possível coletar a imagem, é possível coletar a voz, mas qual a finalidade? Isso tem que haver uma proporcionalidade, tem que haver uma base legal e a obediência estrita ao princípio da finalidade no tratamento de dados pessoais, lembrando também que o Brasil, inspirado na Europa, trata o princípio da finalidade como purpose limitation, ou seja, a limitação da finalidade, né? Estritamente para o uso específico de proteger os consumidores de eventual incidente de segurança, certo? Não pode desviar a finalidade. Então, percebam também que não há uma resposta pronta, e que na Europa isso se constrói com o entendimento e as recomendações das autoridades de proteção de dados pessoais. E é por isso que nós dependemos muito da nossa ANPD e que já se discute também que talvez não seria tão recomendado e talvez teremos alguns entraves negociais porque a nossa ANPD é vinculada à Casa Civil, né? Então, talvez ela não teria uma independência suficiente para poder negociar com países europeus, né? Porque lá a autoridade de proteção de dados ela possui uma independência significativa. Bom, pessoal, e durante a relação do contrato de emprego também nós temos diversos outros tipos de tratamento, eu só trouxe esse como exemplo, mas nós temos também, por exemplo, o tratamento de dados pessoais com a finalidade de cumprimento de obrigação legal, né? Porque durante a execução do contrato de emprego, o empregador precisa remeter diversos dados dos seus empregados para a plataforma e-social, por exemplo, né? Eu preciso coletar o consentimento desse empregado? Não, porque eu tenho a base legal do cumprimento de obrigação legal. O governo federal me obriga que eu remeta determinados dados, então não preciso coletar o consentimento. E isso é uma confusão que tem havido também com alguns colegas da área trabalhista, que dizem que então agora basta coletar um consentimento específico numa cláusula destacada do empregado e pronto, resolvi todos os meus problemas. Não, porque para cada tratamento de dado pessoal há uma base legal específica que precisa ser obedecida. Porque, inclusive, na Europa, se você trata um dado pessoal com uma base legal indevida, você sofre uma sanção administrativa na Europa. Isto bem possivelmente irá acontecer aqui também. Então, as organizações precisam estar atentas ao tratamento de dados, em que base legal vai encaixar esse tratamento, para evitar também eventuais sanções administrativas relacionadas a isso. Tem também tantas outras questões, e aqui eu posso ficar a tarde toda falando, porque gosto muito desse tema, mas, por exemplo, o poder diretivo eletrônico dos empregadores, né, e o monitoramento dos empregados, perdão, e o monitoramento eletrônico desses empregados. Principalmente quando a gente pensa em teletrabalho, sobretudo na modalidade de home office agora, né, e tantos aplicativos aí que têm monitorado o trabalho desses teletrabalhadores, muitos desses aplicativos banidos na Europa, porque ferem o direito à proteção de dados pessoais, intimidade, privacidade, principalmente aqueles aplicativos que monitoram até a quantidade de vezes que a pessoa encosta no teclado, né? Então, ou no mouse, ou prints de tela, os aplicativos tiram automaticamente, de tempos em tempos, fazem prints da tua tela para saber o que tu está fazendo em determinado horário, né? Então, isso é considerado na Europa bastante invasivo, isso tem que ser
adequado aqui no Brasil, e a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter que se manifestar também a respeito desses detalhes. Bom, pessoal, e aí a extinção do contrato de emprego, então? Mais um desenhozinho para vocês. Aqui a pessoa foi despedida e diz, olha, como fui despedido, solicito a eliminação de qualquer dado pessoal meu coletado pela empresa. E a moça do RH, né, ela diz o seguinte, não, nós não faremos isso, porque alguns dados seus estão armazenados em nosso banco de dados pela necessidade de cumprimento de obrigação legal. Então, é importante que as organizações saibam disso também, elas têm o direito de armazenar dados pessoais. Qual é a finalidade aqui? Cumprimento de obrigação legal. Se eventualmente esse empregado ingressa com uma ação trabalhista, logo após ter sido despedido, eu tenho o direito de ter alguns dados guardados para que eu possa me defender nessa ação trabalhista, inclusive. Então, desde que adequado o tratamento de dados pessoais à base legal específica, não há problema nenhum em se coletar dados pessoais nesse sentido, mas claro, eu não posso coletar além do necessário, né? A gente precisa estar sempre atentos a esses princípios da necessidade, da minimização dos dados pessoais. E aqui, pessoal, então, um exemplo bem prático do que nós todos agora vamos ter que nos preparar, né? A requisição do titular de dados pessoais. Quando um empregado insatisfeito bate as portas da empresa e requisita o acesso aos seus dados pessoais. Como é que isso vai funcionar na prática? E as requisições de dados pessoais, elas são feitas sempre aos encarregados de proteção de dados, ao DPO. Então, aqui eu criei um exemplo para ilustrar como é que vai funcionar isso na prática. Rapidamente. São cartas de requisições básicas que se fazem de forma administrativa para as empresas. Prezado senhor DPO, né? Participei de um processo seletivo na sua empresa e, infelizmente, eu não fui contratado. Entretanto, durante o processo de recrutamento e seleção de candidatos, um funcionário do RH coletou diversas informações a meu respeito. Além disso, em uma das fases do processo seletivo, eu precisei gravar um vídeo que tinha por objetivo demonstrar a minha motivação em trabalhar na sua empresa. Tendo em vista isso, de acordo com os artigos 18 e 19 da LGPD, solicito a. Quais informações sobre mim constam nos seus sistemas, se estão armazenados ou não em bancos de dados. B. Em caso de armazenamento dos meus dados, solicito uma cópia ou acesso aos meus dados pessoais tratados por sua empresa. C. Em havendo tratamento dos meus dados pessoais, requisito, de forma detalhada, uma prestação de contas da finalidade específica utilizada para tratamento de dados pessoais. D. Se porventura compartilhou meus dados pessoais com terceiros, solicito uma lista completa com as informações sobre esse compartilhamento. E, se a sua empresa utilizou meus dados pessoais para tomada de decisões automatizadas, como, por exemplo, a criação de perfis, solicito os critérios e os procedimentos utilizados de acordo com o artigo 20 da LGPD. Saliento que desde já segue cópia de documentação necessária para a verificação da minha identidade, que isso é importante. As organizações precisam estar atentas a quem faz a solicitação, porque daqui a pouco é um terceiro que não é a pessoa relacionada ao dado pessoal, e aí a empresa vai acabar cometendo um incidente de segurança divulgando dados pessoais para quem não deve. Então, também o cuidado, treinamento no âmbito da organização. Conforme o artigo 19 da LGPD, aguardo a resposta da minha solicitação no prazo de 15 dias. Sob pena de reclamação à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ainda a eventual propositura de uma ação judicial, né? Então, são as requisições que vão acontecer, pessoal. Isso não é algo assim ilusório, algo que está muito longe. Escritórios de advocacia, principalmente no eixo Rio-São Paulo, já começaram a preparar isso. Então, isso vai acontecer, é uma questão de tempo. Já tivemos nessa semana a primeira ação civil pública que foi proposta pelo Ministério Público do Distrito Federal, não é no âmbito trabalhista, mas o Ministério Público tem se movimentado também muito na proteção dos dados pessoais. E a pergunta que fica é, a empresa, a administração pública está preparada para responder a isso? Isso é bastante complicado, né? Então, aqui eu traço só um mapa, tá? Para finalizar, devido ao tempo, que já vai esgotando. Mas o que eu considero importante do mapa da Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro, a observância aos princípios, né? E aqui eu sinalizo principalmente a finalidade, né? A finalidade eu considero crucial no âmbito das legislações de proteção de dados. Com que finalidade eu estou tratando determinado dado pessoal? Só por aqui eu já consigo
responder a contento às requisições e também a eventual requisições da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Demais princípios, não discriminação, a não discriminação relacionada, por exemplo, ao que nós vimos ali atrás, do recrutamento e de processo seletivo que utiliza algoritmo discriminatório. Né? Então, o princípio da não discriminação, princípio da transparência, princípio da responsabilização e da prestação de contas, que na Europa é a responsiveness e a accountability, né? A necessidade de, sim, obedeço à legislação de proteção de dados, ok, prove. Cadê os documentos que você prova que você está tentando entrar em compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados? Então, as empresas precisam, principalmente as empresas, têm de estar atentas a isso. Elas precisam demonstrar, né, que elas estão se movimentando nesse sentido. As bases legais, porque não é só o consentimento, tá? Principalmente na relação de trabalho, não temos só o consentimento. Nós temos o cumprimento de obrigação legal, nós temos execução do contrato, proteção à vida, tutela da saúde. Na parte da tutela da saúde, pode se discutir, por exemplo, o tratamento de dados pessoais do trabalhador, quem sabe a medição da temperatura no ambiente de trabalho em tempos de Covid-19. Nós temos como base de tratamento a questão da tutela da saúde. Né? Então, as bases legais são de extrema importância. Temos também aqui os direitos dos titulares. Quando eu disse a vocês sobre a importância de dividir a vigência da LGPD, os direitos dos titulares, artigos 17 a 22, em que eles podem formular aquela requisição que eu demonstrei a vocês, está em vigor desde 18 de setembro de 2020, certo? Então, desde já, os trabalhadores podem exercer estes direitos aqui, previstos nos artigos 17 a 22. Mas as sanções administrativas da Autoridade Nacional de Proteção de Dados só vão valer em 1º de agosto de 2021, certo? Então, as sanções administrativas, que são diversas também, não são só a multa, tem algumas sanções, como, por exemplo, suspensão do banco de dados, isso apavora a empresa de TI. Isso é muito pior do que pagar uma multa, né? Então, a gente também precisa estar atento a esse tipo de coisa. E aqui, então, um resuminho, pessoal, do que seria, então, essa LGPD trabalhista, pontos que eu considero principais para esse momento. Atenção à vigência, porque, como eu falei, alguns vão achar que está em vigor desde 14 de agosto, outros 16 de agosto e outros 18 de setembro. Outros vão misturar que direitos dos titulares, não importa, só vão poder ser exercidos no ano que vem. Não, já tornei claro. Artigos 17 a 22 já estão em vigor. Artigos 52 a 54, sanções administrativas, ano que vem. Então, sejamos atentos à vigência e às técnicas de data science que podem auxiliar na inteligência negocial. Transformação digital, não só na iniciativa privada, mas também no setor público, temos diversas áreas transdisciplinares para conversar e para implementar isso de forma eficiente. Ler a proteção de dados pessoais de forma específica e recortada, atendendo às especificidades, os princípios e os institutos do direito do trabalho. Observar isso com muito cuidado. Quem são os agentes de tratamento? Né? E aqui eu me volto para esses equívocos que têm acontecido, de confundir controlador com operador e com DPO. A gente precisa primeiro entender quem é quem dentro da organização para poder, então, implementar um sistema efetivo de proteção de dados. As auditorias trabalhistas agora vão ter um viés de auditoria trabalhista digital, né? Porque eu vou ter que estar muito atenta às questões da proteção de dados e dentre outros que envolvem o tema do direito digital. Questão de terceiros, né? Muito cuidado com os contratos estabelecidos entre tomadora e prestadora de serviços, com a inserção de cláusulas específicas de proteção de dados para tentar resguardar aí eventual problema que haja. Revisão de cláusulas contratuais dos contratos de trabalho, aditivos, cláusulas específicas. Eu coloquei aqui duas: Bring Your Own Device, Bring Your Own Network, cláusulas muito utilizadas para quem trabalha em regime de home office, né? A primeira, traga seu próprio dispositivo quando o trabalhador utiliza a própria máquina para trabalhar. A segunda é Bring Your Own Network, quando ele utiliza a própria rede para trabalhar, porque nós sabemos que a rede privada é muito mais passível de vírus e incidentes de segurança, diferente das VPNs, que são as redes corporativas. Então, muito cuidado com esses detalhes nos contratos.
a inserção desses temas também nos regulamentos empresariais e nas negociações coletivas de trabalho, atenção ao tratamento de dados pessoais nas relações de emprego e o consentimento do empregado, porque pode ser questionado, né, se o consentimento foi efetivamente válido ou não. Empregador coleta o consentimento do empregado para coletar os seus dados pessoais relacionados à geolocalização, por exemplo. O empregador quer saber 24 horas por dia onde é que está o seu empregado utilizando o seu carro. Isto não é proporcional. Esse consentimento pode ser revogado, né? Esse consentimento é nulo, né? Isso é claro. Mas alguns outros casos, como, por exemplo, a empresa está fazendo um vídeo institucional de Natal. A empresa pode coletar o consentimento do seu empregado. Olha, você quer participar do nosso vídeo institucional? Está aí um exemplo prático de consentimento válido. O empregado deu o seu consentimento para participar de um vídeo institucional da empresa, não há problemas. Então, sempre observando o caso prático, adaptando a base legal adequada. A gestão de requisição dos titulares precisa ter um canal específico, porque o que acontece? Aquele candidato ali atrás da figurinha que concorreu a uma vaga e não conseguiu a vaga de emprego, ele pode mandar um e-mail para o setor de saque da empresa e se a empresa, ele faz a prova, ele enviou o e-mail, ele solicitou o acesso aos seus dados pessoais. Muito embora ele tenha utilizado o canal errado, ele tem direito à resposta da empresa, né? Então, por isso, o treinamento, a conscientização e a organização dentro da empresa, dentro da administração pública, para saber como que vão receber essas requisições dos titulares de dados pessoais para encaminhar de uma forma organizada para o encarregado da proteção de dados pessoais, né? Essa organização precisa estar muito bem implementada, porque é muito complicado ter uma empresa muito grande e envia-se um e-mail para qualquer lugar e se não se responde, essa pessoa pode entrar com uma ação judicial. Então, é um risco enorme que se corre a falta de organização. A gestão de incidentes de segurança no meio ambiente de trabalho, né, e a necessidade de ter que se responder aos titulares de dados pessoais e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados que isto aconteceu, como aconteceu, e dar todo esse amparo, esse resguardo. Né? E, pessoal, era isso, as informações que eu queria trazer a vocês. Na verdade, tem muitas coisas a mais para dizer, mas já passei um pouquinho do meu tempo e eu fico à disposição dos colegas que quiserem aí tirar algumas dúvidas e traçar alguns comentários. Muito obrigada.